No ar pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora Sementes de Luz. Olá, muito boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Está começando mais um Sementes de Luz, um espaço dedicado à reflexão e à mensagem consoladora do Cristo. Hoje, 20 de julho, agora são 7 horas e 10 minutos. Muito obrigado pela sua audiência na cidade de Anápolis e cidades vizinhas. Obrigado pela companhia, você que nos ouve através do aplicativo e do site da rádio. Este é um projeto do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. O tema de hoje é profundo e necessário: o livre-arbítrio. Em meio aos desafios da vida, tantas vezes nos perguntamos: estamos no controle das nossas escolhas? Somos vítimas do destino ou senhores do nosso caminho? Jesus, em sua infinita sabedoria, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade está em nossas mãos, mas com ela vem também a responsabilidade. E para refletir conosco sobre esse tema tão importante, temos hoje a alegria de receber dois amigos muito especiais, que é o Inácio de Paula, trabalhador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, Inácio. Boa noite, Diego. Boa noite aos ouvintes da Rádio Manchester. Que alegria poder estar aqui nesta noite. E também recebemos Rodrigo Belmonte, que é servidor público e também trabalhador da Seara Espírita. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Diego. Obrigado pela oportunidade desse trabalho e boa noite a todos os ouvintes da rádio. Isso aí. E você, ouvinte? Você que nos ouve aí de casa, do carro ou do trabalho, queremos saber a sua opinião. Você acha que colhemos aquilo que plantamos? Ou existem situações que independem da nossa vontade? Compartilhe com a gente, manda sua mensagem ou áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 99206-3993. Vou repetir, 99206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Inácio e Rodrigo, o que é esse tal de livre-arbítrio sobre a ótica da doutrina espírita? Então, Diego, a doutrina espírita é uma doutrina que reúne um conjunto de ensinamentos sobre a vida nos seus níveis espiritual e corpóreo. E esses conjuntos de ensinamento, esse conjunto de ensinamento, tem aqueles ensinos básicos. Um dos ensinos básicos da doutrina espírita é exatamente o livre-arbítrio. Portanto, conhecer a doutrina espírita é conhecer os seus princípios. E, naturalmente, conhecendo os seus princípios, conhecer também como é que a doutrina espírita enxerga, como é que ela vê o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha que o espírito tem. Mas isso falaremos durante o nosso programa, e eu, muito feliz, estou aqui dividindo esse espaço com meu colega, com meu companheiro de ideal, Rodrigo Belmonte. E é muito interessante a gente parar para pensar no significado dessa expressão, livre-arbítrio. O que isso significa? A gente pode partir da nossa realidade do dia a dia, não é, Inácio? A ideia de livre-arbítrio, esquecer um pouquinho da ideia da doutrina espírita, do espiritismo, mas parar para pensar o que é liberdade e o que é o arbítrio. E aí a gente pode, de repente, dar uma continuidade nesse raciocínio, né, Inácio? O que você acha? Exatamente. Mas logo de largada, talvez fosse bom chamar aqui o apóstolo Paulo, porque há uma expressão que se atribui com muita propriedade ao apóstolo Paulo, que nos remete também à ideia do livre-arbítrio e, sobretudo, na perspectiva do espiritismo. Paulo é sempre muito eficiente quando diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Será por quê? Isso é fantástico, né? A ideia da liberdade de que nós podemos tudo. Esse é um ponto extremamente importante de reflexão para todos nós,
Será que nós temos liberdade para tudo, de fato? Será que existe nesse planeta algo, alguma coisa que é dotado de absoluta liberdade? E aí, se a gente chega num primeiro questionamento, eu já lanço o segundo. E a gente pode decidir como a gente quer ou não? O que você acha, Inácio? Bom, aí começa a situação a mudar de figura. Porque toda vez que nós nos reportamos à ideia de livre-arbítrio, nós vamos compreendendo com a doutrina espírita, já que a doutrina espírita é uma doutrina de progresso, que o processo ele é gradativo. E o livre-arbítrio ele vai se expandindo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo na medida em que o ser espiritual, na medida em que o espírito também vai se elevando, vai progredindo. Então, considerando a sua colocação, Rodrigo, o livre-arbítrio ele é diretamente proporcional ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso espiritual. Eu tenho liberdade sempre de acordo com as conquistas, de acordo com o desenvolvimento que eu já realizei enquanto ser espiritual. Bom, então a gente já pode chegar numa conclusão básica aqui, né? O livre-arbítrio ele está condicionado à minha evolução. Então, um bebezinho de 6 meses de idade, ele não teria o livre-arbítrio. O que você acha? Pelo menos não teria o livre-arbítrio. De início, não, né? Total. O livre-arbítrio de um bebê é limitado às possibilidades dele. Logo, há muita limitação. Quer dizer, o bebê chorar, ele tem total liberdade para fazer isso na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E azar do pai ou da mãe se estiver dormindo, né? Ou precisando dormir, né? Mas, passando disso, inicialmente, o livre-arbítrio do bebê é muito restrito. O espírito é a mesma coisa. No início da sua jornada evolutiva, o livre-arbítrio do ser espiritual, do espírito, é muito reduzido. Na medida em que o bebê, como você colocou a imagem, vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai crescendo, pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento físico, biológico, naturalmente o seu livre-arbítrio vai também se expandindo, se ampliando. E com o espírito não é diferente. Vamos falar disso com mais clareza, sobretudo se algum ouvinte, algum participante tiver interesse ou tiver dúvidas sobre essa ideia do livre-arbítrio na perspectiva do espiritismo, entrar em contato aqui com o nosso estúdio e trouxer as suas dúvidas ou as suas colaborações. Mas você colocou muito bem, Rodrigo, a ideia do livre-arbítrio em desenvolvimento, trazendo o símbolo do bebê. E a ideia é justamente de que, à medida que esse bebê vai crescendo, espera-se que a capacidade de decisão dele, ou seja, a capacidade de decidir, de livremente arbitrar, também evolua. Não é, Inácio? Claro, até porque não é pelo fato do bebê crescer ou se desenvolver fisicamente que ele vai ter liberdade total. Ele também vai aumentando, vai expandindo o seu livre-arbítrio na medida em que vai apresentando maturidade também na sua percepção e no funcionamento do mundo à sua volta. E isso é tão interessante que a gente vê em casa, né? Pais e mães, filhos, é uma situação de quem decide o quê, né? O filho de 7 anos, 10 anos, tem condição de decidir, não tem condição de decidir. Seria autoritário um pai ou uma mãe não permitir que ele exercesse o seu livre-arbítrio da hora de tomar banho, por exemplo, ou se ele ia tomar banho aquele dia ou não. Isso é livre-arbítrio, é a capacidade de decidir. Mas será que aos 10 anos, aos 7, aos 9, já tem essa condição? Ou ainda é necessário que pai e mãe mostrem aquele jovem ainda, no início de uma adolescência, fase complicada, né, Inácio? Que nem tudo ainda ele pode decidir. Em um determinado momento, ele poderá. O que você acha, Inácio? Ou ele já tem nos seus 10 anos, não, hoje eu almoço, amanhã eu não almoço, hoje eu tomo banho. Naturalmente, se fizermos uma analogia, uma comparação com um bebê, e a gente pega uma criança de 10 anos,
Nossa, aí o livre-arbítrio dela já expandiu Bastante. e muito. Porém, a própria lei brasileira, a própria lei mundial, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aquilo que a gente poderia chamar juridicamente de absolutamente capaz ou de maioridade. Então, um menino aos 10 anos, ele, embora já tenha liberdade para fazer muita coisa, essa liberdade ainda está tutelada, ela está, de alguma forma, orientada, ela está acompanhada pelos pais, e isso é muito lógico, até que ele obtenha, conforme a justiça, conforme a lei dos homens estabelece, a liberdade para responder pelas suas escolhas, pela sua liberdade. E será que esse mesmo que foi bebê, agora aos 10 anos, e depois passando para os seus 18, será que ele tem liberdade total para decidir ou não? Em relação a determinadas coisas, ele vai tendo liberdade cada vez maior. Mas se ele, por exemplo, em relação, por exemplo, à relação doméstica ou à relação familiar, ele já está, às vezes, até isento de responder algumas coisas, tendo total liberdade para decidir, muitas vezes, ele entra noutra esfera, porque ele agora está inserido num contexto social e, naturalmente, submetido às leis que regem a sociedade para o seu bom andamento. E ele, então, começa a tomar conhecimento de que, ainda assim, o livre-arbítrio dele, a liberdade de escolha dele, precisa obedecer aos critérios que regem a nossa vida em sociedade, a nossa vida em comunidade. Bom, então a gente já pode resumir uma parte disso, que o livre-arbítrio ele vai se ampliando, vai ficando mais firme, mais forte, de acordo com aquilo que nós chamamos de evolução. À medida que eu vou obtendo uma maturidade maior, a minha capacidade de decisão deve, em regra, acompanhar isso, né? Mas não tem como deixar de pensar em Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Mesmo quando adultos, assim como nós, a gente sabe que pode fazer muita coisa, pode decidir sobre muita coisa, mas existem determinados limites. E esses limites, muitas vezes, são invisíveis, mas são muito presentes em nossa vida, como limites morais, por exemplo. O que você acha? Exatamente essa perspectiva. Tudo posso. O espírito, quanto mais amadurecido está, ele já começa a deixar de perguntar se pode fazer alguma coisa. Quando nós amadurecemos espiritualmente, a gente já começa a perguntar assim: isso convém? Isso é adequado? Isso é bom? Isso contribui? Isso desenvolve? Portanto, o livre-arbítrio está diretamente relacionado à questão da responsabilidade que o ser assume pelas suas ações. Isso aí, o papo está muito bom. Eu quero chamar aqui a participação das pessoas que estão nos ouvindo. Você que está aí de casa, está do carro, do trabalho, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que colhemos aquilo que plantamos? Compartilhe com a gente, manda sua mensagem, manda seu áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é 992063993. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente volta com o Inácio e o Rodrigo. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas casas espíritas de Anápolis? Siga agora o Instagram do MEA, espírita.anápolis. Lá você encontra a agenda de palestras, eventos, estudos e tudo sobre o que rola na doutrina espírita na nossa cidade. Tudo isso em um só lugar. Siga @espírita.anápolis. O espiritismo de Anápolis mais perto de você. Manchester FM. Manchester.
Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta, 7 horas e 25 minutos, e tá chovendo de participação aqui, hein? Vamos lá. O Marcos, lá de Pirinópolis, que está ouvindo a gente, um abraço, Marcos. Ele diz, com certeza, a vida sempre devolve o que a gente entrega. A dona Lúcia, lá do Copacabana, em Anápolis, ela diz, plantei amor e recebi carinho da minha família. Acredito, sim. E tem uma participação, um áudio que chegou aqui agora, da Luzia, lá da Vila Fabril. Olá, Luzia, responde a nossa pergunta. Oi, boa noite. Estou ouvindo o programa Semente de Luz e respondendo a pergunta do programa. Sim, claro que colhemos o que plantamos. Sempre, seja hoje, seja amanhã, depois, mas a colheita vem do que plantamos. Boa noite, saúde e paz. Isso aí, obrigado, Luzia, pela sua participação. A Regina, lá do Centro Espírita Maria Dolores, ela disse o seguinte, eu acho que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, sim, com toda certeza, colhemos o que plantamos. Obrigado, viu, Regina? A Madalena Vieira, ela está saudando aqui uma boa noite a todos. A Rosa, lá do Lar Espírita Francisco de Assis, que mora lá na Vila Fabril, ela dá uma boa noite a todos. E sim, com certeza, colhemos. A Leia disse, maravilhoso esse momento do programa Semente de Luz e com certeza, se não for nessa vida, será em outra. Um abraço para a Leia, para o Luiz André, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E mais uma aqui, o Eduardo, lá do bairro Vivian Park. Sim, eu acho que colhemos o que plantamos e hoje estou ouvindo vocês. Obrigado, Eduardo, pela sua participação aqui na gente e eu já jogo a bola aqui para o Inácio e para o Rodrigo, é com vocês aí. Olha, primeiro, como é bom receber esse feedback das pessoas que acompanham a Rádio Manchester e, sobretudo, como as pessoas já vão tomando consciência clara da importância das nossas ações. Porque aí na vida material, na vida física, nós já conhecemos a lei de ação e reação. E aqui na doutrina espírita nós conhecemos a lei de causa e efeito. Até por intuição nós todos sabemos que não existe reação sem uma ação anterior. E pelo que os ouvintes participantes disseram aí, a consciência clara da nossa responsabilidade com a nossa ação, com a nossa semeadura, isso é muito claro, não é, Rodrigo? Isso é uma maravilha. Eu fico feliz demais de poder conversar com vocês, saber que vocês estão aqui participando desse momento de fomento do espiritismo. Isso é muito bacana, é gratificante. E eu diria para vocês uma outra coisa, junto com o Inácio. Eu não acho que a gente colhe o que planta, eu tenho certeza que a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta, e é até por isso que o nosso livre-arbítrio merece muita atenção. Como diz Paulo, tudo posso, né? Mas nem tudo me convém. Mas por que será que nem tudo me convém? Justamente por conta disso que nós estamos falando, não é, Inácio? A responsabilidade pelos nossos atos. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade dos nossos atos. Esses dias, fazendo um estudo sobre a vida de Cristo, e acho que foi um dos estudos mais difíceis que eu já comecei a fazer, em razão da figura e do peso, da pressão, né? Mas ele provocava as pessoas a pensar sobre os seus atos. E aqueles que falavam da vida de Cristo diziam assim, o Messias trará o reino da paz. Ele trará a felicidade. E aí eu me questionei, será que é ele que traz? Ou sou eu que vou, nas minhas decisões livres, procurar o caminho do bem para chegar na felicidade? O que você acha, Inácio? Aliás, esse assunto é tão interessante. Há uma passagem registrada em João, que a mim me parece está no capítulo 14 do livro de João, em que Jesus, diante dos discípulos e de uma plateia que o seguia,
teve a oportunidade de dizer: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. Ora, ou Jesus está falando a verdade, ou ele estaria nos enganando. É claro que ele não está nos enganando. Quando ele diz: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais, é mais ou menos como se fosse assim. Imagina um professor chegando lá numa das séries iniciais e dizendo assim para os alunos: tudo que eu faço, vocês também podem fazer, e muito mais. Imagine um professor PhD chegando lá no primeiro ano da graduação e dizendo para os seus alunos: olha, tudo que eu faço, vocês também poderão fazer, e muito mais. É importante a gente prestar atenção nisso, porque Jesus, quando diz tudo que eu faço, vocês também podem fazer, não significa que nós podemos fazer hoje. Considerando, Rodrigo, aquilo que você colocou da criança. Se um pai chegar num menino de 2 aninhos e dizer: olha, tudo que o papai faz, você vai poder fazer um dia, muito mais, não é mentira. Não é. Mas para que a criança possa fazer isso, é preciso que ela tenha percorrido a estrada que o professor já percorreu. É preciso que o aluno já tenha percorrido a estrada que o PhD percorreu, ou o filho tenha percorrido a estrada que o pai percorreu, em termos de desenvolvimento evolutivo, para que ele possa fazer o que o pai faz, e muito mais às vezes. Então, nós vamos compreendendo que o universo tem leis infinitas, imutáveis, e tem leis justas e nobres. Quanto mais nós temos consciência dessas leis, mais nós vamos amadurecendo e querendo nos ajustar a essas leis. Isso é maturidade espiritual. E, naturalmente, aí entra. Nós começamos a ter plena consciência de que todas as nossas ações geram reações ou consequências. E também começamos a ter liberdade para, de modo consciente, agir de acordo com essas leis livremente. Aí sim nós começamos a ter livre arbítrio para poder viver de acordo com as leis sublimes que regem a vida. E olha que bacana isso, né? A gente pode exercer o nosso livre-arbítrio, mas você falou de uma palavra que eu acho fundamental: consciência. Quantos de nós têm consciência dos atos que praticamos no decorrer do nosso dia? A vida atribulada como ela é, de trabalho, estudos, filhos, pais, mães, essa vida frenética que a gente leva hoje em 2025, muitas vezes nos oferece justamente a falta de tempo para pensar no que estamos fazendo, no que estamos trabalhando, estudando, comendo, falando, pensando. Mesmo assim, nós estamos tomando decisões diariamente sobre coisas domésticas, profissionais, familiares e por aí vai. Mas será que nós temos essa consciência atenta, alerta de que a decisão que eu tomo, que eu sou livre para tomar uma decisão, essa decisão, será que vai me trazer uma responsabilidade, uma consequência boa ou ruim? Será que eu estou desperto para essa consciência? Será que eu desliguei o piloto automático e estou ali tomando cuidado de onde eu vou pisar, com quem eu vou falar, como eu vou falar? Porque o livre-arbítrio não passa por isso. Tomar a decisão a partir de uma vontade ou de uma razão que nos faça decidir. E aí, será que eu tenho essa consciência? Porque a lei de causa e efeito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e toda decisão que eu tomar vai trazer uma responsabilidade para mim, boa ou ruim. Exatamente. E eu quero retomar, Rodrigo, que você levantou algo que eu achei muito interessante. É uma ideia que nós ainda temos de que Jesus veio trazer para nós a salvação, a libertação, ou a paz e a harmonia, sem que a gente precise fazer nada. Tá fácil, né? Não, ele que veio trazer. E a maioria de nós está nessa ideia de quem está esperando ganhar algo sem ter que fazer em troca. Quando Jesus, como me reportei antes, diz que tudo que ele fazia nós também poderemos fazer e muito mais, ele está mostrando que essa é uma tarefa que nos compete, fazer o que ele fez e até mais, mas lembrando que isso é um processo, uma caminhada
que volta àquilo que se levantou lá no início do programa sobre os limites do livre-arbítrio. Quanto mais maturidade, quanto mais consciência e quanto mais ajuste às leis de Deus, mais autonomia e, naturalmente, maior livre-arbítrio. É por isso que nós podemos ter a plena convicção, independente de religião ou convicção religiosa, qualquer que ela seja, que a gente tem um guia e tem um modelo para seguir, não tem? Jesus. Ele nos mostrou e ainda nos mostra, nascendo onde nasceu, encarnou onde encarnou, que foi no Oriente Médio, uma região de intensa interrelacionamento de povos e culturas, mas ele mostrou nessa região, que é uma região até hoje conflituosa, de que o amor pode se instalar por ali e dar bons frutos. 2025 anos depois, a gente continua falando da mensagem dele, continua falando justamente daquilo que ele nos trouxe como educação. Vou interromper vocês um pouquinho só, para a gente ler mais participações que estão chegando aqui. Ok, ótimo. Comentar. Vamos lá. A Fernanda, do bairro Alexandrina, ela diz que nem sempre na hora que a gente espera, mas colhemos sim. O Ricardo, ele está ouvindo a gente aqui pelo aplicativo, ele fez questão de precisar, lá de Goiânia. Olha que legal. Legal, né? Ele diz que muito bom programa, acredito nisso todos os dias. É a lei da vida. A Cinti, do Recanto do Sol, mandando um abraço. O João Pedro, lá do bairro Jundiaí. Sim, até no silêncio a gente planta alguma coisa. E a Vera, lá do Residencial Porto Rico. Com certeza já fiz muita coisa errada e colhi as consequências. Tem mais isso aqui, participação. O Luiz André, lá do Céu Jandaia. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Colhemos sempre o necessário para o nosso aprendizado e evolução. Não uma punição, mas um movimento de amor cuidadoso. Parabéns pelo programa e pelo tema. Abraço fraterno a todos. Obrigado, viu, Luiz André, pela sua participação. A dona Zilda, lá do Lar Espírita Francisco de Assis, ela dá uma boa noite e diz que, sim, é a lei da semeadura. Obrigado, Zilda, pela sua participação. Chegou uma agora aqui. Também é a Zilda, né? Paz e bem. Da rua São Francisco de Assis, do bairro Santa Maria, no centro. Um abraço, Zilda, pela sua participação. A Lúcia, sim, colhemos o que plantamos, com certeza. Boa noite a todos, muita paz e luz, lá do Residencial Itatiaia. Então tá chovendo de participação e eu devolvo para vocês aí. Inácio, diante disso, eu quero fazer um questionamento para você agora, que é algo que sempre me intrigou e, de repente, pode intrigar os nossos ouvintes. Quando nós pensamos em livre-arbítrio e nas consequências do livre-arbítrio, qual é o tamanho da nossa liberdade nessa história? Será que nós temos uma liberdade plena e absoluta ou ela é limitada? É interessante pensar nisso, porque a liberdade ela tem o tamanho do conhecimento. E aí as nossas obras, talvez por isso Jesus tenha dito, a cada um segundo as suas obras. E ele próprio diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso é do Cristo, porque o conhecimento ele vai dar uma proporcionalidade para a minha ação, para o meu ato. Quanto mais eu conheço, quanto mais domínio eu tenho do que está envolvido, mais responsabilidade eu tenho com a minha ação ou com a minha decisão de agir. Então, usar da nossa razão é fundamental, não é? É para isso que nós estamos desenvolvendo a nossa razão. Nós gastamos, segundo a doutrina espírita, milhões e milhões de anos desenvolvendo o instinto, que é uma capacidade de cuidar daquilo que atende às nossas primeiras necessidades. E aí, a gente vai, então, passando de estágios do instinto, que é uma inteligência limitada, intermitente, porque não é contínua, para uma inteligência contínua, que é a capacidade de raciocinar. Um dos objetivos da capacidade de raciocinar, da inteligência, é exatamente o instrumento que nós temos agora com a capacidade de pensar, de administrar um instinto.
Por enquanto, isso é muito difícil para nós. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou aos espíritos, a partir da questão 595, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Olha, e aí a resposta dos espíritos é incrível. Rodrigo, você pode traduzir aí para nós a resposta dos espíritos? Vamos lá, porque é fantástico esse questionamento sobre livre-arbítrio, razão e instinto. Olha só, os animais não são simples máquinas, e esse é um lembrete fantástico. São seres vivos como nós. Aliás, somos animais segundo a biologia. Uma grande diferença entre nós e o cachorro é a nossa capacidade de razão, né? Mais aperfeiçoada que a do cachorro. Então vamos lá. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Ou seja, o animal, com as suas necessidades materiais básicas de se alimentar, de se proteger, ele se utiliza do instinto, como se fosse uma inteligência primitiva, para proteção da própria vida. Ele ainda não tem a consciência de que há valores morais. Mas nós, homens que eu falo no sentido genérico, homens, mulheres, crianças, enfim, toda essa espécie chamada Homo sapiens, somos dotados da razão para que nós tenhamos uma percepção mais clara daquilo que é moral. E aí volta outra vez a falar de Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tomar as minhas decisões, mas eu preciso observar que eu não vou agir como máquina. Eu preciso ponderar valores. É bom, é ruim, e descobrir bom ou ruim é extremamente importante. Já deixo para os ouvintes a seguinte pergunta: é importante a gente, dentro do livre-arbítrio, descobrir o que é bom e o que é mal, ou não tem relevância alguma? Aí entra a capacidade de pensar. E essa é a diferença nossa com os animais. Enquanto a inteligência deles é instintiva, a nossa é uma inteligência administrada pela capacidade de raciocinar. Deveria ser pelo menos, né, Inácio? Pelo menos deveria ser. Aliás, nós conquistamos a capacidade de pensar exatamente para poder administrar os instintos. Mas isso fica para daqui a pouco. Exatamente. Inácio e Rodrigo, nós temos aqui o hábito de todos os domingos ir ao vivo até uma casa espírita, né, e mostrar para os ouvintes um trechinho das palestras, né, que estão acontecendo naquele momento. Hoje nós vamos até o Centro Espírita Instituição Caminho da Luz, o CEICAL, onde o Maxilane Lacerda de Brasília esteve lá agora há pouco e falou dos desafios da família. Nós resgatamos aqui um trechinho e vamos colocar para os nossos ouvintes ouvir. Mas a pergunta fundamental aqui é essa, que existe lar e existe casa. E são diferentes. O lar é um ninho, é onde se abriga o afeto, é onde nos acolhemos. A casa é o abrigo material. Existem muitas casas que não são lares. São apenas abrigos, suntuosos uns, às vezes paupérrimos outros, continuam não sendo lares. Mas existem muitos lares simplérrimos, verdadeiros tugúrios, que são verdadeiros abrigos de almas, que se reencontram e constrói esse sentimento, esse caráter dentro dele. Então o lar não tem nenhuma associação com o estado social que abrigue esse lar. Pode ser uma mansão. Isso aí, obrigado, Maxilane. Quero também, né, mandar um abraço aqui, agradecer os comunicadores lá do CEICAL, que é o Adriano, o Marco, o Abraão, né, que está sempre aqui com a gente transmitindo as exposições, as palestras que acontecem lá. Pessoal, agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos a agenda da semana com a Beth Botosso e o Evangelho em um Minuto com Roger Pires. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7 horas e 51 minutos.
Quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 minuto. Boa noite, Roger. Olá, meu amigo, ouvindo o Sementes de Luz. É uma alegria mais uma vez participar do programa, desejar aqui para você uma ótima noite, uma excelente semana desde já. Vamos refletir um pouquinho a respeito do livre-arbítrio. Eu aprendi com a vida que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos tudo aquilo que a gente deixa para nós mesmos a partir do nosso livre-arbítrio. Que, na verdade, o livre-arbítrio é a liberdade de escolha concedida aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, para decidir entre o bem e o mal, e sendo responsável pelas consequências de suas ações. Ora, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz Paulo de Tarso. Então, diante disso, eu posso fazer aquilo que eu bem entender, desde que eu tenha consciência de que todas as consequências dos meus atos e das minhas decisões, do meu arbítrio, todas as consequências são minhas, boas ou ruins. É ou não é verdade? Então, reflita sobre isso. E vamos fazer boas escolhas. Olha, se eu tenho possibilidade de plantar boas sementes ou sementes ruins, a escolha é minha. E quando eu lançar à terra a semente boa ou ruim, eu já tenho que ter certeza que o fruto dessa semente eu vou ter que colher e vou ter que sorver até o último pedaço, até o último ceitio. Pensa nisso. Uma ótima noite para você, um ótimo programa. Obrigado, Roger, pela sua participação com a gente aqui no Sementes de Luz. E agora é hora de saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade. Quem chega com a agenda da semana é a nossa amiga Beth Botosso. Boa noite, Beth. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os queridos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no programa Semente de Luz, compartilhando boas notícias. E nesta semana, nossa agenda está cheia de atividades especiais. Confira os eventos que preparamos. Na segunda, dia 21, teremos a continuação dos estudos temáticos de julho com o tema Família, no CEICAL, Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Ainda na segunda, Alcione Brasil fará uma palestra sobre o perdão das ofensas no Centro Espírita Allan Kardec. Na quarta, dia 23, 2 encontros. No Centro Espírita Fraternidade, André Luiz, Inácio de Paula faz a reflexão A Conquista do Livre-Arbítrio. E no Centro Espírita Maria Dolores, o senhor Eurico Diniz compartilha conosco uma inspiradora poesia. Na sexta, dia 25, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, o professor Isaac Silva conduz o tema Como fortalecer a fé diante das adversidades. No sábado, dia 26, Sérgio Damião nos convida a refletir sobre o poder transformador da fé no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. E no domingo, dia 27, fechamos a semana com música e inspiração. Luiz André e Leia apresentam o tema Viver Jesus, com palavras e canções no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para mais informações, siga o perfil @espírita.anápolis nas redes sociais. Programe-se, convide os amigos e participe. Nos vemos na próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente, no nosso programa. Pessoal, antes de encerrar o programa, eu quero só aqui passar uma informação rapidinho. Nesse fim de semana, os pequenos, as crianças do Centro Espírita União Unidades Frei Eustáquio e Jandaia, junto com as crianças do Centro Espírita Luzes do Evangelho, viveram uma experiência especial lá no Cine Prime Dona Shop, aqui em Anápolis. A ação foi coordenada pelo Cássio Vinícius, que é responsável pela área da promoção social espírita, né, do Conselho Espírita aqui da 22ª Região.
é o projeto Cinefest Santana, que ofereceu de forma gratuita uma sessão exclusiva com 5 curtas-metragens infantis, todos produzidos aqui em Goiás. Isso é legal, né? Uma iniciativa linda que proporcionou cultura, diversão e muito encantamento para centenas de crianças. O evento contou com o apoio da Arte Vídeo Produções e a ACAC, a Associação Cultural Amigos do Cezinha, que reforça com amor a união, como a união, né, pode transformar a realidade por meio de arte. Eu quero aqui também deixar o meu abraço aí ao Djalma Rolim, ao Luiz Fragelli, né, por essa iniciativa. E também ao Cássio, que é responsável pela área da promoção social do Conselho, pela iniciativa. Obrigado. Agora vamos aqui partindo, né, para o nosso encerramento. Uma mensagenzinha aqui. Por quantas vezes nós perguntamos por que sofremos? Por que enfrentamos tantas dores, tantos desafios? A verdade é que Deus, em sua infinita sabedoria, não nos criou como marionetes. Ele nos fez livres. O livre-arbítrio é a maior prova do amor divino. É a liberdade de escolher o caminho que desejamos trilhar. Ao mesmo tempo, é a responsabilidade de colher os frutos das nossas escolhas. Jesus, o mestre dos mestres, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade precisa ser buscada com consciência, com esforço e com amor. Quantas vezes escolhemos o atalho fácil, o caminho da raiva, do orgulho, da vingança, e depois nos surpreendemos com o peso do arrependimento? O livre-arbítrio não nos isenta das consequências, mas também nos dá o poder de recomeçar. Jesus nos mostrou isso ao dizer: vai e não peques mais. Ele não condenou, ele convidou a mudança. Cada dia é uma nova chance, cada decisão é uma semente lançada no solo da vida. E com o tempo, vamos escolher o que plantamos. Seja o bem que fizemos ou o bem que deixamos de fazer. Use sua liberdade para amar mais, perdoar mais, escolher o bem, mesmo quando o mundo te convida ao contrário, porque é nas pequenas escolhas diárias que construímos o nosso destino eterno. Agora são 7 horas e 59 minutos, o tempo voou, e com o coração cheio de gratidão, nos despedimos dos nossos queridos convidados aqui, o Inácio e o Rodrigo. Muito obrigado pela presença de vocês e pelas palavras. Bom, somos nós que agradecemos, eu imagino, e desejamos realmente que esse trabalho, em nome do Cristo e do bem-estar humano, possa realmente crescer e se desenvolver. Fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, com os ouvintes, com o Inácio, e torço para que as informações dessa noite permitam alguma reflexão no melhor momento possível para todos aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir sobre livre-arbítrio dessa noite. Um forte abraço a todos, uma excelente semana para todo mundo. E eu agradeço também você, ouvinte, que esteve conosco aqui nessa jornada de luz, que a sua semana seja guiada por escolhas conscientes, com fé, amor e responsabilidades. Antes de encerrar, eu quero agradecer de coração os nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Semente de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, esperança e consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine sempre o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado. O programa Semente de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar e no seu coração. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E assim encerramos o programa de hoje com a prece de Cáritas. Uma ótima semana. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, e que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor possa iluminar a terra,
Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-irão, um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde há de refletir a vossa divina imagem. E que assim seja. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester, Manchester FM. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas duas pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Online, onde você estiver. Acesse nosso site e ouça Manchester FM. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho.
Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis. Luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço de escuta, um lugar seguro para olhar para dentro, acolher as dores, silenciar os julgamentos. A psicoterapia é esse caminho de cura, de reencontro, de reconexão com a própria essência. Rafaela Dias, psicóloga e psicanalista. Atendimento presencialmente em Anápolis e online, com escuta ética e acolhedora para brasileiros no Brasil e em qualquer parte do mundo. Agende pelo WhatsApp 62 99301 6951. Instagram psicóloga _Rafaela _Dias. Psicóloga Rafaela Dias, porque cuidar da mente também é um ato de amor.